Olá a todos, sou Ansel Lankman, engenheiro responsável pela Lank Engenharia, um escritório de perícias especializado em condomínios. O nosso assunto de hoje é paisagismo e para isso eu trouxe o Miguel Campanelli que vai conversar conosco. Como vai, Miguel? Felizmente tudo bem. A princípio eu gostaria de te agradecer aí pelo convite, né? É muito orgulho da nossa parte poder estar participando aqui desse bate-papo. Miguel, você é engenheiro agrônomo? Não, eu sou arquiteto, formado pela Universidade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, e estou na direção da Campanelli há 40 anos como diretor técnico. Campanelli é uma empresa especializada em projeto, execução e conservação de áreas verdes e gramados esportivos. Miguel, você como arquiteto, eu vou te fazer uma pergunta interessante. Sim. Há uma tendência de se considerar o paisagismo um mero item de decoração, por exemplo. Você concorda com isso? Não, hipótese alguma. O paisagismo, desde o dia em que ele nasceu nos escritórios de arquitetura, onde se desenvolve todos os projetos, o item relacionado ao efeito estético, ele acaba ficando em terceiro plano, né? Os projetos têm como foco desenvolver soluções, né? Soluções práticas, econômicas, biológicas, né? Dos pré-requisitos relativos à sustentabilidade. Então, o aproveitamento das águas pluviais, para reuso do próprio sistema de irrigação das próprias áreas verdes. Aí seria mais uma questão de economia, ou não é só isso? Não, a economia relacionada à sustentabilidade, nós temos que fazer essa conta, que é uma conta que com o passar dos anos vai ser muito significativa para um condomínio. Então, essa infraestrutura relacionada a reuso, tanto reuso de estação de tratamento de esgoto, captação de águas pluviais, reuso das águas de um sistema de drenagem, reuso de todo o material relacionado à poda, material excedente das folhas de grama, você desenvolvendo um plano de compostagem, por exemplo, isso tudo, ao longo dos anos, são pré-requisitos assim, fundamentais para o sucesso de uma área verde. Eu acho que eu encontrei um paralelo. Da mesma forma que o aspecto estético final é uma consequência de todo um processo, todo um sistema implantado, a economia, quando a gente fala economia de água, que é a primeira coisa que a pessoa pensa em economia, na verdade é um prêmio, é uma consequência de todo um trato de sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente e tal. O prêmio dele vai ser a economia, mas não é essa exatamente a única finalidade da coisa. É por aí, não é? Sim, exatamente. A economia é um dos benefícios, né? Mas fora o benefício para a própria área verde que você está reutilizando os materiais excedentes, né? Enfim, para você otimizar esses recursos, né? Com isso, independente da economia, a qualidade do resultado final, né, de um ano, de um ciclo que nós chamamos de conservação de áreas verdes, por exemplo, primavera, verão, outono, inverno, no final desse ciclo, essa conta assim é imensurável. No meu trabalho de perito, quando eu entro num condomínio para avaliar a situação dele, para ver se ele foi bem implantado, se realmente aquilo que foi vendido pela construtora foi entregue para o usuário final, o que eu observo? O padrão, o que está plantado, o que está desenvolvido, essas coisas. Eu acabo não me envolvendo muito, e é um erro. Eu procuro assim me aprimorar sempre, né? Então eu admito que é um erro não pensar também nos benefícios que pode ter para o sistema, para o ambiente e tal, que na verdade deveria ser uma obrigação de partido, de ofício, vamos dizer assim, dos incorporadores e quem plantou aquele condomínio. Na verdade não é isso que acontece, né? Existem muitos e muitos casos que pela falha de uma implantação na hora que termina uma obra, essa falha, o gráfico começa a ser decrescente, porque se o sistema de drenagem não foi previamente
executado da maneira correta, se o tipo de solo também não foi o solo adequado, o paisagismo ele tem dois caminhos depois de uma implantação. Ou o gráfico é crescente ou ele é decrescente. Tanto que, vou até citar aqui, tem duas frases, não sei bem se são inglesas ou americanas, que eu considero assim muito inteligentes. Primeiro, que um jardim começa quando ele termina. Sim. Esse é um ponto, né, chave para nós darmos a devida importância nesses tratos culturais que um jardim precisa depois que ele é recém-implantado. Então, não é simplesmente implantar, virar as costas e que tudo vai crescer sozinho. Então, um jardim começa quando ele termina. A outra frase... Essa é sábia, hein? Sim, Você sábia. Agora, veja só a segunda. É tão sábia quanto a primeira, que por uma muda de $1, eu tenho que fazer uma cova de $2. O significado disso é que tão importante quanto saber adquirir uma planta é saber preparar a cova, preparar os canteiros para receber essa planta. Porque isto, para nós no paisagismo, na jardinagem, tem a mesma importância do que, por exemplo, uma fundação na construção civil. Você, como engenheiro, sabe a importância que tem uma fundação, as estacas, a sondagem. Se isso não for compatível com o projeto que vai ser implantado, essa obra, esse projeto, também, com o passar dos anos, vai ter muitos e muitos problemas. É a mesma coisa na nossa área. Se nós não investirmos na infraestrutura, na base, no preparo do solo, não adianta ser a planta mais cara do mundo, com 10 metros de altura, que vai se gastar uma fortuna no deslocamento, transplantes, usa monco, enfim, se o preparo não for adequado. Miguel, hoje em dia as construções são feitas de uma maneira muito parecida com a fabricação de um automóvel, por exemplo. As montadoras, elas são montadoras, elas montam pedaços de peças fornecidas, equipamentos fornecidos por outras empresas e montam e fazem um automóvel. O prédio é mais ou menos a mesma coisa. E são vários fornecedores, cada um desenvolve um item diferente naquele prédio. Uma dificuldade que eu tenho na construção civil é, por exemplo, que a equipe que faz a alvenaria nem sempre está antenada com a equipe que vai fazer o revestimento final. Então ficam coisas incompatíveis às vezes no mesmo local. Eu estou sentindo, pelo que você está me contando, que a integração entre o engenheiro, a engenharia, que faz toda a parte de infraestrutura, por exemplo, construir uma jardineira, essa integração do construtor da jardineira nem sempre é completa com quem vai implantar o jardim depois. É mais ou menos por aí, né? Exatamente. Isso tudo nasce no desenvolvimento do projeto de paisagismo, que eles têm que estar integrado com os outros itens relacionados às instalações. Instalações hidráulicas, instalações elétricas e todos os detalhes civis. Então, é uma conjunção de fatores para que nós tenhamos um resultado feliz do projeto. Se não há essa harmonia, se não tem essa sinergia entre todos esses itens relacionados à instalação e à construção, com certeza isso vai ter um problema no futuro. E esse problema vai estourar na mão de quem? De quem for fazer a manutenção, né? Normalmente acaba na mão do condomínio, de um síndico, de um zelador, enfim, que ele vai se deparar com situações que realmente ele vai partir para itens corretivos e não preventivos. Já aconteceu com você de entrar numa situação onde você vai fazer a manutenção, a conservação, e antes de iniciar propriamente a conservação, você tem que fazer uma correção? É de praxe da nossa equipe, toda vez que vamos fazer uma visita a um cliente, que isso pode gerar um contrato de conservação, nós fazemos um diagnóstico, nós fazemos um levantamento de como está a situação de toda a área verde,
nós fazemos o levantamento de todos os componentes, né? Quantas árvores, quantas palmeiras, quantos arbustos, floríferas, forrações, gramado, qual o estado de todos esses elementos da área verde para montarmos um parecer técnico. Com base no parecer técnico, montamos um plano de trabalho. Esse programa de trabalho anual que nós chamamos é específico para aquele tipo de jardim na situação que ele está. Então, às vezes, alguns contratos de conservação preventiva começam como a conservação corretiva, em virtude do estado que o jardim se encontra. Há uma norma, a NBR 16280, que determina que qualquer condômino que faça uma obra no apartamento, ele tenha que comunicar para o síndico o seu plano de obra, o que ele vai fazer e tal, e tudo isso acompanhado por um engenheiro ou arquiteto responsável. Existe alguma normatização parecida com isso quando o assunto é jardinagem ou paisagismo? Perfeitamente. Hoje, um profissional responsável ou uma empresa qualificada em jardinagem ou paisagismo, eles devem ter registro no CREA, devem ter engenheiro agrônomo responsável e ativo, não simplesmente um engenheiro que assine pela responsabilidade. É importante o condomínio avaliar o que é que tem por trás de uma proposta, que no começo são folhas, são papéis, são números. Importante é saber o corpo técnico que tem por trás de cada empresa, né? Uma empresa, então, qualificada nessa área, o responsável é o engenheiro agrônomo. Amigo síndico, assim como você sempre recorre a um advogado para poder embasar uma decisão que você toma no campo jurídico, ou um engenheiro quando o assunto é te dar argumentos técnicos quando o assunto é engenharia, acho muito importante você também recorrer a um profissional como o Miguel para te dar uma opinião técnica sobre o que fazer com todas as áreas verdes do seu condomínio. Miguel, ainda com relação aos procedimentos corretivos, existe um outro problema, que numa implantação de um condomínio, ainda na fase de vendas, se fazem prospectos lindos, com imagens, com mulheres bonitas, inclusive, né? Família feliz e tal, e jardins lindos, um mais bonito do que o outro. E, na verdade, nem sempre aquilo pode ser implantado, ou às vezes pode, mas não vai ser implantado. Então, eu imagino que você já deve ter sido chamado para um condomínio para fazer uma correção, não no aspecto técnico, mas no aspecto realmente de bem-estar. Por quê? Porque quem comprou um apartamento para morar naquele condomínio se encantou com um bosque, com um pomar, enfim. Na verdade, ele não tem isso mais, né? Se a culpa é da construtora, pode até ser cobrado dela. Mas como é que você atua em cima disso para fazer essa correção, para voltar ao bem-estar que tinha o comprador na hora que ele comprou? Já participamos de algumas situações, né, onde o paisagismo não estava conforme a campanha publicitária que foi desenvolvida na época, né? Então, o condomínio tem praticamente que refazer, né, conforme o projeto original. Então, realmente, aí é refazer mesmo, né? Por uma falha aí, normalmente, às vezes a incorporadora até executa, né, o projeto, coloca o projeto para ser implantado, mas aí pode ter sido uma falha da empresa que foi contratada para executar o trabalho, né? Então, como nós acabamos de citar, a importância do preparo de todo esse solo, que normalmente, né, hoje nesses grandes projetos, né, que é uma tendência de mercado, esses home club, que tem essas grandes áreas verdes, com lazer de todos os tipos, é muito comum a deficiência de um sistema de drenagem, o tipo de solo inadequado, são solos excessivamente argilosos.
desculpa te interromper, eu acho que a questão é um pouquinho mais além. É uma preocupação muito maior em implantar do que se preocupar com a manutenção futura. Eu vejo isso muito nas edificações também. Um projeto muito bonito, arquitetonicamente você não pode falar isso de mal daquele empreendimento. O problema é que esquecem que aquilo vai ter que ser mantido, vai ter que ser pintado, vai ter que ser conservado de alguma maneira. E eu acho que com o jardim acontece muito disso também. Perfeitamente. Em todos os nossos contratos de conservação, como eu estava dizendo, tem um programa de trabalho. Então, esse programa de trabalho, é muito importante que os síndicos avaliem, que deve ter um programa de adubação para as árvores, para os canteiros, um programa de controle fitossanitário, um controle seletivo de ervas daninhas, enfim, porque um jardim com essa composição heterogênea que normalmente acontece em todo o projeto, ele tem que ter tratos culturais específicos para cada item, né? Assim como cuidar da grama é diferente de cuidar de um canteiro de uma forração ou um canteiro de uma florífera. Uma característica de modo generalizado, todo jardim sobre laje, o que acontece? Exatamente por ser uma condição artificial de cultivo. Todo nutriente que se coloca, parte dele a planta assimila. Outra parte, os nutrientes vão embora pelo sistema de drenagem. Então, essa incorporação de insumos tem que ser ad contínua, no mínimo 4 vezes por ano. É como se, imagine se nós não cuidássemos da nossa alimentação. Nós vamos ficando vulneráveis, nós vamos pegar um resfriado com facilidade, do resfriado vira pneumonia, da pneumonia daí para frente, até o final. Com as plantas é a mesma coisa. Se as plantas não tiverem sadias, se elas não for nutridas periodicamente, aí vem um caminhão de problemas. Vou agora responder a pergunta do internauta. E a pergunta de hoje vem do Rob Gonçalves. O Rob é o síndico de um condomínio no Jardim França. Jardim França fica na zona norte de São Paulo. Ele pergunta: Ansel, no meu condomínio não encontramos ainda o tipo de grama ideal para o playground. Com a sua experiência como perito, você já condenou um playground devido à escolha do tipo errado de grama? Bom, não. Eu não condenei um gramado, ainda um playground devido à escolha errada, mesmo porque, primeiro, eu não tenho conhecimento técnico suficiente para falar sobre tipos de grama. O que eu condeno um gramado recém-implantado por uma construtora, por exemplo, é com relação à infraestrutura. Foi como o Miguel explicou, problemas de drenagem, problemas de compactação errada de solo. Eventualmente eu peço uma análise do solo, porque aquele solo é incompatível com aquele tipo de vegetação, mas acho que sobre tipo ideal de grama para playground, que implica em pisoteamento e tal, eu acho que o Miguel pode me salvar. Vamos lá, Miguel. Bem, vamos lá. Realmente aí podemos avaliar aí algumas causas, né? Então, um playground tem como característica uma área gramada de excesso de uso ou de muita densidade, quer dizer, então tem que ser uma espécie, tem que ser uma gramínea assim que admita esse excesso de pisoteio. Felizmente no mercado nós temos gramíneas já com essa característica. Ponto. Aí vem tão importante como eleger essa grama, que por exemplo, uma grama esmeralda, né, uma zóisia, ela é uma espécie assim altamente resistente. Porém, se a base, se a infraestrutura dela não tiver devidamente preparada, né, com solo com pelo menos um percentual de 70% de areia, um sistema de drenagem altamente eficiente, aí você começa a comprometer a vida útil da grama. Outro item é a manutenção que esse gramado precisa ter.
Então, um gramado de paisagismo, que tem só o efeito de contemplação, ele deve ter um tipo de manutenção. Esse gramado, com alta densidade de uso, ele deve ter uma manutenção completamente diferente. Conclusão. Exemplo. O tipo de corte. Hoje é muito comum, entre prestadores de serviço, usar roçadeiras para fazer corte excessivamente raso. Isso é um crime para o gramado. Um gramado, no mínimo, para a área de paisagismo, né, ele deve ser cortado com 30 milímetros, não menos do que isso. Senão você começa a prejudicar a grama. Isso, primavera e verão. Outono e inverno deve-se aumentar, inclusive, essa altura de corte, porque a planta está em repouso vegetativo, então nós devemos ter mais folha para suportar esse pisoteio, essa alta densidade de uso. Bem, Rob, então, como você está vendo, o tipo de grama não é o fator preponderante. Ele está intimamente ligado com o manejo que você vai ter e com a infraestrutura, com a preparação do local, etc. É tudo um conjunto. Então, não é só trocar a grama. Você tem que trocar o pessoal que cuida também por alguém que dá todo esse panorama de plano de ação, de cuidados, de implantação, de reimplantação e assim por diante. Chegamos ao final dessa etapa desse programa. Vamos nos guardar porque vai ter a segunda etapa, que nós temos muito assunto interessante para conversar. Agradeço muito a atenção de vocês. Continua valendo o meu convite para que vocês enviem perguntas, sugestões de pauta e até a próxima.